E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a tabela Gerenciamento de Risco e Ganho da aba Posições da planilha de controle de operações. Então a gente tem aqui campos com fundo branco e dois campos que não se aplicam. Campo com fundo branco é campo editável, não contém fórmula ou valor definido. Então antes de começar aqui na relação risco-ganho, vamos dar uma revisada no que é isso. Então, isso é para quem faz aquelas operações com alvos já definidos, tanto de perda quanto de ganho. Então, imagine aqui uma operação de rompimento de topo. Meu ponto de entrada seria aqui, meu stop loss nesse fundo. Então, aqui eu tenho uma distância, que eu representei aqui com o número 1. Essa altura é 1. E aí você define onde você vai fazer a sua saída. Qual a relação risco-ganho da sua operação? 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3. 1 para 1 significa que a minha saída tem exatamente a mesma altura que o meu risco que está aqui embaixo. Se eu decidir fazer uma operação com uma relação risco-ganho de 1 para 2, então a minha saída, esse ponto, até o ponto de entrada, tem 2 vezes o tamanho do meu risco. E assim por diante, 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3. Lembrando que você pode fazer uma saída parcial, por exemplo aqui, 1 para 1, e a saída final no 1 para 3, 1 para 2, 1 para 5, você define. Voltando aqui na planilha, é exatamente isso que eu vou definir aqui. Aqui eu tenho Day Trade e Swing Trade. E aqui eu insiro as informações. Então, vamos começar aqui no Swing Trade. Se você quer fazer uma saída parcial com uma relação risco-ganho de 1 para 1, então você coloca 1 aqui. Então, vai ser sempre 1 de risco para tanto de ganho. E aqui você coloca o que seria o ganho. Então, 1 para 1. Se eu colocar 2 aqui, então seria uma parcial com uma relação de 1 para 2. Então, eu vou colocar 1 aqui e a minha saída final, que está aqui, vou colocar 3. Então, vou fazer uma parcial com uma relação 1 para 1 e a saída final com uma relação 1 para 3. Se eu estou fazendo parcial, eu tenho que saber quanto que eu vou encerrar da minha posição na parcial, em porcentagem. Então, você coloca aqui, saída parcial, quantidade. Porém, essa quantidade está em porcentagem. Então, eu coloco aqui, por exemplo, 50%. Então, vou fazer uma saída parcial, uma relação 1 para 1, 50% da mão, e o restante, os outros 50%, uma relação 1 para 3. E você pode fazer a mesma coisa para o Day Trade aqui. Capital por operação significa o seguinte, você define aqui qual que é a porcentagem máxima do seu capital que você vai utilizar por operação. Então, eu defino 10%. Então, se meu capital é 108 mil, eu vou utilizar no máximo 10.800 por operação, que seria o total da compra ou o total da venda, quando você vende a descoberto. E essa porcentagem, ela serve para evitar, por exemplo, que você coloque muito capital numa operação, pouco capital em outra, ou que você coloque uma quantidade muito grande do seu capital numa única operação. Então, eu coloco 10%, significa que eu posso fazer no máximo 10 operações por vez. Para o Day Trade não se aplica porque Day Trade é uma operação alavancada, então não tem como a planilha calcular o seu capital por operação, já que cada corretora tem uma alavancagem diferente, ou por corretora ou por ativo. Então não se aplica para o Day Trade. Porém, a planilha contempla também agora mini índice e mini dólar no Swing Trade, que também são operações alavancadas. Então, apesar de eu ter colocado o valor aqui, esse valor não vai se aplicar para os mini contratos de índice e dólar, somente para ações e fundos imobiliários. Risco em carteira em porcentagem é para você limitar quanto que você aceita perder do seu capital por operação. Então, eu utilizo 1%. Então, nesse caso aqui, seria por um capital de 108 mil, R$ 1.080 é o que eu aceito perder por operação, caso eu tome stop loss. Então, o meu prejuízo do meu ponto de entrada até o stop loss, ele nunca vai ser maior do que 1% do meu capital total. Pode fazer a mesma coisa para o Day Trade. Eu deixo em branco para o Day Trade. Para o Day Trade eu gosto de usar risco em carteira em reais. Não utilizo porcentagem. Então, por exemplo, R$ 200 é o que eu aceito perder por operação no Day Trade. E aqui, apesar de eu ter colocado o valor em porcentagem, eu posso limitar também em reais. Por exemplo, R$ 1.000. Então, 1% vai dar 1.080. Então, eu coloquei no máximo 1%, só que não pode ultrapassar R$ 1.000, o meu risco. O que é a exposição total? Quanto do seu capital você está expondo no momento? Operações em andamento. Isso é a soma do risco em carteira de cada uma das operações. Então, por exemplo, eu coloquei aqui risco em carteira de 1%. E eu estou posicionado nesses ativos aqui. Aqui a última coluna, ela está mostrando qual que é o risco em carteira de cada uma dessas operações. A soma desse risco em carteira
Está aqui, 2,2%. Não pode ultrapassar o valor que você colocou aqui. Eu costumo colocar 10%. E onde que esses valores são utilizados? São utilizados aqui na calculadora de saídas e tamanho de lote, onde você define sua entrada e o seu stop loss e ela calcula o restante, onde você vai fazer a parcial, onde você vai fazer a saída final e as quantidades. Mas a calculadora vai ser explicada num outro vídeo. Nesse vídeo é só isso que eu queria passar. Um abraço e até o próximo vídeo.